Olá, povo de bem de Itaúcara, Alessandro Moreno. Amanheço com uma notícia super especial, não podia ser melhor para melhorar o meu dia. Menos um corrupto na trajetória da vida pública de Itaúcara. Estamos no caminho certo? Não sei. Você é quem deve dizer. Sim, o mandado de segurança implementado pelos patronos de Jaderson Aleixo em sede de liminar foi indeferido. Isto mesmo, indeferido. Aqueles que me detrataram, me caluniaram, me difamaram por eu ter tomado uma iniciativa que em tempo oportuno poderia ter sido tomada pelos vereadores de Itaúcara, bem como por qualquer munícipe, ou quem sabe por qualquer pré-candidatos que aí estão concorrendo ao cargo futuro de vereador, ou pleiteando. Primeiramente é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, onde o senhor, José Alessandro Neves Aquino, cidadão itaucarense, ele protocolou no dia 17 de novembro, na Câmara de Vereadores, a abertura de denúncia contra o vereador Jaderson Aleixo. Fala pra gente, ô José Alessandro, como foi esse procedimento? Por que esse procedimento, querido? Bem, Geraldo, primeiramente, eu posso dizer que eu fiz o que era certo, eu fiz o que qualquer cidadão de bem que conhece os seus direitos poderia ter feito, né? Principalmente diante dos escândalos de corrupção que nós vimos sendo acometidos na nossa cidade por parte do Executivo, sobretudo, em conluio de alguma forma também com gente que exerce o mandato de vereador, a maneira com que, para mim, a meu ver, brilhantemente, aconteceu todo o processo de procedimentos para a cassação do prefeito. Esperava-se que no transcurso de todo esse processo, o vereador Jaderson Aleixo também fosse cassado. Um procedimento que poderia ter sido tomado por qualquer um dos vereadores. Haveria, claro, com certeza, algumas questões que impediria, por exemplo, o vereador denunciante de votar pela cassação, mas eu percebi, acompanhando todo o processo, que de alguma forma, não vou generalizar, dizer que todos os vereadores estavam fazendo vista grossa para o caso, mas eu como cidadão, eu percebi uma certa protelação. A primeira ação, que eu acompanhei também, estou acompanhando toda a política de Itaúcara e região, mas a primeira ação foi afastar o vereador Jaderson, a primeira ação da Câmara. Isso. O que acontece? Depois foi a justiça. Isso. O afastamento, na verdade, veja só, ele aconteceu por decorrência de uma ação público-penal devido à situação em que o vereador estava envolvido, tá? Mas, veja só, o vereador, ele está enquadrado dentro de tipos de infrações políticos administrativas que desmoralizam o bem público. E, portanto, a Câmara de Vereadores não julga procedimentos de ação público-penal comum, tá? Não julga absolutamente, julga atos infracionais. E, portanto, a situação foi tão escandalosa que a medida tomada pela Câmara, e isso independente, qualquer jurista sério na nossa cidade sabe que a Câmara poderia ter aberto o procedimento para representação, poderia ter sido feito por qualquer vereador, poderia ter sido feito pelo próprio denunciante que também representou contra o prefeito, enfim, poderia ter sido feito. O afastamento aconteceu diante daquele momento fatídico de escândalo muito claro, houve muita notoriedade sobre o assunto. Sim. Eu não estou dizendo que ter afastado não foi um procedimento, mas veja, houve uma comoção e houve um estardalhaço muito grande por parte dos munícipes de Itaúcara em relação à maneira ou ao tratamento que o vereador tomou. Sim,
poderia ter sido tomado por outros advogados que não estão diretamente na estrutura política. Afinal, onde estavam essas pessoas quando um vereador dilapidava o dinheiro público e fazia parte de uma organização criminosa? Parece que nós estamos no caminho certo. E hoje eu vim aqui para responder a você que fez fã-clube para corrupto, para você que disse que o Alessandro Moreno fazia parte de um esquema, inclusive influenciado por vereadores. Como eu gostaria realmente que os vereadores tivessem em tempo oportuno tomado a decisão certa para a cassação do vereador Jaderson. Como eu queria, porque nós ainda mantivemos um vereador recebendo todos os benefícios e proventos enquanto o povo dessa cidade estava padecendo. Mas águas passadas não movem moinho. Afinal, eu sou um homem preparado, qualificado e estou aqui para contribuir para o debate público e também para ajudar os políticos da nossa cidade a fazerem o que é certo. Eu não sou inimigo da classe política, porque afinal, por que eu me inseriria nela? Apenas sou inimigo de covardes, sou inimigo de corruptos, sou inimigo de quem é contra o povo. A decisão extrai-se. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Jaderson Aleixo Couto Silva, em face de ato praticado pela Câmara Municipal de Itaocara e seu presidente Edson Cardoso dos Santos, consistente na decisão que determinou a cassação do cargo de vereador do impetrante nos autos do processo administrativo tal pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Vejamos, o impetrante argumenta que o artigo 317, parágrafo único do regimento interno da Câmara Municipal de Itaocara tornaria nula a votação. Uma vez que dispõe, não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação e se o seu voto for decisivo. Ocorre que os municípios ou o regimento interno das câmaras não detêm competência para definir infrações penais comuns ou de responsabilidade de autoridade executiva ou legislativa local, bem como fixar regras peculiares ao seu processo e julgamento, aplicando-se o que dispõe justamente o decreto-lei, base fundamental da minha denúncia, que deve prevalecer na hipótese. E, portanto, assim, considerando que a referida norma não previu as hipóteses de suspeição suscitadas pelo impetrante, não há qualquer nulidade a ser combatida. Diante do exposto, indefiro a liminar, menos um corrupto na vida pública. Enquanto eu estiver nessa cidade, pensem duas vezes antes de tentarem drenar o dinheiro público. Quanto à decisão do excelentíssimo juiz da comarca da Vara Única de Itaocara, irei mais uma vez, de forma ética, respeitosa e com máxima data vênia, aos ilustríssimos advogados do vereador Jaderson Aleixo. Quando me manifestei em sede de oitiva ali na Câmara de Vereadores e ofereci de maneira muito educada o meu livro Hermenêutica para o senhor advogado. Não foi com o intuito de detratação, foi apenas sendo grato por me oferecer a oportunidade de poder mostrar realmente a minha competência, o meu preparo para a atividade da judicatura ou advocacia quando concluir o meu curso de Direito. Foi a oportunidade de mostrar que, de fato, eu não apenas escrevi, eu vivo de fato a hermenêutica e a maior prova está aqui, pois, mais uma vez, um erro absurdo de interpretação justamente do dispositivo do artigo 317 do regimento interno da Câmara. Veja, um erro muito grotesco, falho, absurdo para um processo de cassação de um vereador. Veja, estamos falando de uma infração político-administrativa, cumulada quebra de decoro parlamentar e que, em sede de denúncia, simplesmente deve ser norteada pelo artigo 201-67. O senhor poderia explicar sucintamente o que entende por quebra de decoro parlamentar? Sim, entendo por quebra de decoro parlamentar toda e qualquer conduta de um servidor público, no caso, em exercício do mandato, que fira de forma objetiva não apenas o senso comum, que é bem diferente do nosso aqui, sobretudo da
da advocacia, e que tragam dano, claramente, social, ao mal-estar, uma conduta essa que deva se pautar com única e exclusivamente a proteção do patrimônio público, com a legitimidade do bem público, com o respeito ao bem público, e isso não só direcionado à parte concreta e objetiva, né, da administração do bem público, mas até de suas relações com aqueles que, na verdade, contribuem para isso. Então, é assim que eu entendo a quebra de decoro, quando há uma omissão ou uma comissão por parte de um parlamentar que deveria agir, proceder de uma maneira, mas optou por proceder de outra, seja por negligência, seja por total vontade de fazê-lo, e por isso falei de quebra de decoro, porque ao interpretar, senhor vereador, o que me veio às mãos, e por isso a senhora, como advogada, sabe que eu estou aqui não só como um denunciante referencial, mas uma testemunha referencial. Eu entendi, interpretando aquilo, que o vereador havia realmente quebrado o decoro, porque havia não só a omissão, mas a comissão por parte dele. Eu estou no caminho certo e as minhas críticas sobre a hermenêutica jurídica em crise não se sustenta. A crise está em quem opera o direito. Se os que poderiam agir e os que não agiram porque não possuem preparo, como conseguirão agir em casos semelhantes na Câmara de Vereadores? O povo não pode continuar à mercê de pessoas despreparadas, desqualificadas e covardes.